Porém, vai enfrentar um Flamengo de Jorge Sampaoli que está começando a embalar. E é o melhor elenco que temos no futebol da América, com mais opções. Então, acho que o Flamengo, neste momento... Então, grande notícia para o torcedor do Flamengo, a ausência do... Só que o Flamengo tem tanta capacidade, tanto talento, tanto potencial, que mesmo diante de um adversário desse... Meu querido, assista o vídeo até o final. Hoje é dia de Flamengo dentro de campo. Tem sorteio também da Copa Libertadores da América, mas é dia de Flamengo. Informações em primeira mão aqui. Tem escalação do Flamengo, tem notícia boa pro torcedor do Flamengo, né, em relação a esse confronto de hoje. Tem palpite do João Guilherme. João Guilherme mandou-lhe o papo reto. Eu vou falar pra tu. Tô brincando. Vamos assistir aí o programa da ESPN, tem João Guilherme. Fiz um apanhado de programas aí pra vocês estarem conferindo. Bate uma ansiedade naturalmente aqui, né, rapaziada? Aí, jogo do Flamengo, sorteio da Libertadores. Vamos lá, galera, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like é muito, mas muito importante pro nosso crescimento, dá aquela moral, aciona o sino, deixa o like e não deixe de assistir o vídeo completo até o final, porque senão vai perder notícia do Flamengo, beleza? Então vamos lá. Recentemente o Paranaense eliminou o Flamengo, né, dentro do Maracanã. É um confronto equilibrado, é claro que o Flamengo é melhor do que o Atlético Paranaense, mas o Furacão tem se mostrado muito forte nesse tipo de jogo. O Flamengo ganhou a final também. Passou por uma ruptura pesada, né, com a saída do Filipão e do Paulo Turra e reagiu muito bem. Eu acho que o Atlético deu sinais, pelo menos no curto prazo, de uma reação muito segura, muito consistente nas mãos do Wesley Carvalho. E olha que assim, o Atlético vive um período muito turbulento, não só pelos caras importantes que saíram, mas por muitos jogadores do time titular envolvidos em negociação. É o Vitor Roque conversando com o Barcelona, é o Bento que foi procurado pelo Benfica, tem mais gente agora que eu não estou me lembrando, assim, o Terans agora foi vendido para o futebol mexicano, então tem muita coisa acontecendo no Atlético Paranaense e o time tem mostrado em campo que não tem sentido o golpe. Inclusive tem jogado até, em termos de desempenho, melhor do que vinha jogando na reta final do Paulo Turra. E o Flamengo é um time que vem crescendo nas mãos do Sampaoli, mas sempre fica uma dúvida, né? Porque quando o Flamengo vai bem, ele vai muito bem. Agora, quando as coisas não estão bem, a tragédia também está sempre perto de acontecer. De uma derrota um pouco mais larga, aquele monte de contra-ataque que começa a tomar e fica complicada a situação dentro do jogo. Então é um pouco imprevisível o cenário. É um confronto equilibrado, com o Flamengo com uma pequena vantagem e com uma premissa de 2 bons jogos. Eu espero, acho que assim, olhando para os 4 confrontos de quartas de final, os que eu espero o melhor nível técnico apresentado nos 2 jogos entre Flamengo e Atlético Paranaense, a começar pelo jogo no Rio de Janeiro. Concordo contigo. Tem uma alta expectativa desse duelo, André, e eu te pergunto, o que você imagina para esse confronto e quanto um baque, e aí um baque eu não estou falando de uma derrota acachapante, mas só não dominar, não se impor diante do Atlético, que já provou que não pode ser tratado como azarão em confronto nenhum, mesmo com todo o repertório que tem o Flamengo de talentos. Quanto isso é um passinho para... Nesse processo de consolidação, tomar ali um cruzado de direita do Furacão, geraria a perna bamba do Flamengo. Você acha que ele já passou dessa fase? Eu acho que a gente... E se o Furacão tomar um soco de direita do Flamengo? Isso não... vai ter respostas mais claras nesse confronto. Esse é o confronto que testa mesmo o momento do Flamengo, que aparentemente é um momento bom, muito distante ainda do que o Sampaoli imagina para esses jogadores, mas já, digamos, encaminhado, já tá na estrada, né? Não está naquele trecho urbano em que anda para, já pegou a estrada e já está acelerando. Agora, assim como o Gustavo, eu também acho que o Atlético Paranaense, é verdade que a amostra é pequena, desde a saída do Paulo Turra, vem jogando melhor sob o comando do Wesley e as coisas funcionando de um jeito que até me surpreendem. Porque realmente o Gustavo falou uma coisa que é verdade. Se você pensar fora do campo, tem muita notícia ligada ao time do Atlético Paranaense, enquanto o desempenho prossegue. E isso é incomum. Então a gente precisa valorizar e aplaudir isso aí. Tem até a questão do estado de saúde do Petralha, que é quem comanda as coisas lá e que está mais afastado. Sim. E aí aquela questão sobre
quem vai ser o comandante, né? Não em relação ao clube, mas ao time. Vai seguir da maneira como está? Será contratado um treinador? O time continua jogando, competindo ao seu modo, até melhor do que nos últimos jogos sob o comando do Paulo Turra. Agora o Flamengo tem todas as condições, mesmo que o adversário seja absolutamente respeitável do ponto de vista técnico e temido até, porque se você não tratar o Atlético Paranaense com atenção, ele vem ao Allianz Parque e elimina o Palmeiras da Copa Libertadores, que foi o que aconteceu no ano passado. O time tem essa capacidade, não teme estádios, não precisa jogar apenas na arena, se sentir o comandante das ações ali para fazer as coisas acontecerem. Só que o Flamengo tem tanta capacidade, tanto talento, tanto potencial, que mesmo diante de um adversário desse, se as coisas estiverem realmente encaminhadas, a gente pode ter o último sinal no confronto contra o Atlético Paranaense. É claro que tem um clássico que é absolutamente quente e interessante, São Paulo e Palmeiras, mas do ponto de vista técnico eu não sei se tem um jogo um confronto na realidade mais legal do que esse nessa fase da Copa do Brasil. E tem um confronto individual, tem uma questão envolvendo centroavantes, não só em relação ao Flamengo e Atlético Paranaense, mas a futebol brasileiro, né? Os valores de Pedro e Vitor Roque. Vamos colocar na tela números para a gente falar, né? O Pedro, nesta temporada, foi titular em 28 jogos dos 33 em que participou, 25 gols, 4 assistências, leva 81,5 minutos para marcar. Vitor Roque jogou 29 jogos, 22 como titular, 15 gols, 5 assistências, 101,2 minutos para marcar. Só que o Vitor Roque, desses 15 gols, 6 nos últimos 5 jogos, ele tá on fire. E nos 5 ele marcou. Não é que ele fez 3 e 3, não, ele fez 1, 2, 1. Flamengo e Atlético Paranaense. Primeiro jogo, Maracanã, nesta quarta-feira. O Atlético Paranaense vem fazendo uma grande temporada e vem superando os seus problemas, né? Paulo Turra foi demitido depois que o Felipão foi embora, foi para o Atlético Mineiro, gerou uma crise. A equipe vem sendo tocada ainda por um técnico interino, mas vem mantendo a sua batida, né? Tem o Vitor Roque, que já é uma realidade, é um dos principais atacantes do nosso futebol, né, com apenas 18 anos. Tem o goleiro Bento, que é um dos excelentes da posição e um dos melhores do Brasil. Tem a experiência do Fernandinho, negociou agora o Terãs com o futebol mexicano, mas é uma equipe competitiva. Porém, vai enfrentar um Flamengo de Jorge Sampaoli que está começando a embalar e é o melhor elenco que temos no futebol da América, com mais opções. Então, acho que o Flamengo, neste momento, ele leva vantagem. Mesmo com a decisão sendo na Arena da Baixada. Vale lembrar que Flamengo e Atlético Paranaense já virou um clássico tradicional. Esta é a 5ª edição seguida que eles se enfrentam na Copa do Brasil. Na edição passada foram semifinalistas e a situação foi a mesma. A decisão foi na Arena da Baixada e o Flamengo acabou levando a melhor. Além disso, decidiram também a Libertadores da América e o Flamengo foi o campeão. Então eu acho que teremos uma repetição do ano passado. Acho que o Flamengo vai passar para a semifinal. É o meu palpite. E aí teremos um Flamengo e Grêmio pesadão, hein? Jogo grande numa semifinal de Copa do Brasil. É o meu palpite. Aqui a gente vai falar sobre um desfalque importantíssimo que o Atlético Paranaense vai ter nesta quarta-feira no jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Trata-se do meia Terãs, para mim o melhor jogador do Atlético Paranaense, que vai jogar no Pachuca, no México, e por isso não estará à disposição do Atlético para enfrentar o Flamengo. E a gente já havia falado sobre isso em outro vídeo, né? É um jogador que muito provavelmente seria titular do time do Atlético Paranaense. Eu não entendo, aliás, porque não era, né? O Terãs já fez, inclusive, 9 jogos pelo Atlético Paranaense no atual Campeonato Brasileiro. Não poderia ser inscrito por nenhum outro clube. Então, não havia possibilidade de algum clube contratar o Terãs para jogar ainda nesse Campeonato Brasileiro.
Trata-se de um jogador muito bom, meio-campista, o torcedor do Flamengo conhece muito bem ele, e na minha opinião seria titular por causa da lesão do Canóbio, né? O Canóbio é um jogador que veio do Peñarol, prometia ser muito mais do que é, e acabou se machucando, machucou a coxa no jogo contra o Palmeiras. E quem entrou no lugar dele foi justamente o Terans. Então o Atlético perde um jogador importantíssimo para este duelo, né? A gente tem que levar em consideração que o Terans, inclusive, é um dos motivos pelos quais eu acho que o Filipão errou muito naquela final da Libertadores da América contra o Flamengo. O Terans, ele não jogou, ele entrou no finalzinho, foi a última alteração que o Filipão fez naquele jogo. Aliás, o Filipão errou muitas vezes naquela final, né, em que o Atlético jogou até em determinado momento no primeiro tempo melhor do que o Flamengo. Depois não, depois da expulsão do Pedro Henrique, o Flamengo tomou conta do jogo. Mas naquele jogo, né, quando o Pedro Henrique foi expulso, o técnico Luiz Felipe Scolari colocou o Fernandinho para jogar como zagueiro, marcando o Gabigol nos minutos finais ali do primeiro tempo, né? E não colocou o Matheus Felipe em campo. Então, o Flamengo até consegue seu gol justamente nesse período. Foi um erro do Filipão, e outro erro do Filipão foi ter colocado o Terans ali como uma opção no banco de reservas, a última opção dele, tanto que quando entrou ele deu um certo trabalho, mesmo o Atlético Paranaense tendo um jogador a menos naquela partida. Então, grande notícia para o torcedor do Flamengo, a ausência do Terans nesse confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense, jogo válido na partida de ida, né, da Copa do Brasil. É óbvio que a gente tem que falar aqui sobre o mercado da bola, muito intenso, né, para o Flamengo, propostas chegando e tal. A gente abordou em outro vídeo a questão do Pedro, né, que recebeu uma proposta salarial 6 vezes maior do que aquela que ele recebe no Flamengo, do que o salário que ele recebe no Flamengo, e o jogador no primeiro momento disse não. Até muita gente falou assim, porque eu botei na manchete, né, no título do vídeo, que ele poderia sair. Gente, é o seguinte, se o Al Hilal, que é o time do Jorge Jesus, e fez essa proposta, pagar a multa rescisória, não tem o que se fazer, né? O jogador, claro, querendo jogar e receber mais dinheiro, não tem o que se fazer, né? O Pedro, se pagarem a multa rescisória e chegarem a um acordo com o jogador, não tem o que se fazer, o Pedro vai jogar na Arábia Saudita, né? Muita gente no clube de membros, aliás, seja sócio do clube de membros também, é só clicar no botão aqui embaixo, falou sobre o meu amigo Alexandre Aragão, inclusive, sobre a possibilidade de o Flamengo contratar um jogador do River Plate, o Lucas Beltrán, que é bom centroavante e tal. Acho pouco provável que o River Plate ceda o seu bom centroavante, aliás, mais um bom centroavante revelado pelo time do River Plate, para o Flamengo, concorrente direto ali na disputa pela Copa Libertadores da América, tá? Eu iria atrás e insistiria no De La Cruz, mas o De La Cruz é uma negociação muito distante. Então, assim, falando sobre Pedro, é isso. Matheus França vai para o Chelsea. Eu venderia o Matheus França. Se chegar uma proposta de 25 milhões de libras, eu negociaria o Matheus França. Eu disse até no vídeo em que eu falo sobre Pedro. Para mim, o Vitor Hugo é um jogador melhor do que o Matheus França. Eu o negociaria, tá? Eu o negociaria, tá certo? Falando sobre Claudinho, é muito difícil essa negociação. Inclusive o companheiro Mauro César Pereira fez um vídeo, né, falando sobre Claudinho. Inscreva-se no canal do Mauro César, caso você não seja inscrito. Seja membro do canal do Mauro César. Pelo que a gente apurou aqui no canal, é uma negociação de mais de 20 milhões de euros. Ora, eu acho o De La Cruz, embora ache o Claudinho um ótimo jogador, eu acho o De La Cruz mais jogador do que o Claudinho. Então, se fosse pagar isso por um jogador, 20 milhões de euros ou até mais, eu traria o De La Cruz. A multa rescisória dele é 16 milhões de euros. Então, a multa rescisória dele é 16 milhões de euros. Então, eu pagaria isso e traria o De La Cruz. Acho que é um jogador até do qual o Flamengo necessita mais, né? O Claudinho é um jogador que entra mais na área. O Claudinho, inclusive, na base, chegou a jogar como centroavante, tá? Depois foi recuando à medida que o tempo foi passando. É um meio-campista que joga atrás do centroavante. O De La Cruz não. É um meio-campista que, nesse time do River Plate,
joga mais pelo lado direito, né? No meio de campo com o Enzo Pérez, Aliendro, De La Cruz de um lado, Nath Fernandes do outro, e na frente Barco e Lucas Beltrán. Então eu faria esse tipo de negociação, tá? Eu traria o De La Cruz, focaria todo o investimento. Eu sei que é uma negociação muito complicada, mas no De La Cruz, em detrimento, não sei se seria em detrimento, mas preferencialmente em relação ao Claudinho, acho que é um jogador melhor. Sobre Luiz Araújo e Alan, dois jogadores que já estão, o Luiz Araújo inclusive já foi apresentado, o Alan já está no Rio de Janeiro, e a informação que eu tenho é que o Alan, já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal inclusive, será titular do time do Flamengo, claro, quando estiver nas suas melhores condições físicas. Clinicamente, ele está completamente recuperado da lesão que teve nas costas no jogo da fase preliminar da Libertadores contra o Milionários, né? Foi logo no início daquele jogo no Mineirão que ele sofreu a lesão, ele já está completamente recuperado. Basta saber como vai ser a recuperação dele física, né? E à medida que o tempo for passando, ele vai adquirindo melhor condição e aí sim será titular do time do Flamengo. A gente pode imaginá-lo, por exemplo, jogando no meio de campo, ao lado do Pulgar, Arrascaeta e Gerson. Seria um baita meio de campo. O Flamengo fez uma grande contratação, tá bom? Aqui, rapaziada, a gente tem a notícia aí do provável time do Flamengo no Globoesporte.com. Tá aí, ó, o provável Flamengo para enfrentar hoje o Atlético Paranaense é Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, De Arrascaeta, Gerson Ribeiro e Pedro, rapaziada. Esse é o provável time do Flamengo para encarar a equipe do Atlético Paranaense. Quero saber a tua opinião, deixa aí nos comentários. Tô com o João, o Flamengo vai passar. Vamos passar o carro nesse ventinho aí, cheio de marra, beleza? Tamo juntão, saudações rubro-negras.